A partir de agora, Conferências Terraplanistas, na apresentação de Eliseu Prado. Conferências Terraplanistas. Normalmente se ouve que a ciência é contra a Terra plana. Mas se eu disser para você que a biologia e a física são contra o modelo globo? É sobre isso que vamos tratar na programação de hoje. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora mesmo. Não se esqueça de ativar as notificações, deixar aqui o seu like e compartilhar com seus amigos. Meu muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o Eliseu Prado e a partir de agora vamos juntos em mais uma edição do programa Conferências Terraplanistas. Terra plana é o formato de mundo que possui uma superfície plana, reta, nivelada. Diferente do globo, que tem a curva da esfera, na superfície da Terra plana não existe esta curvatura. É claro que quando dizemos que a Terra é plana, não queremos dizer que ela é lisa igual uma mesa. O plano terrestre do nosso mundo possui relevos naturais, os altos e baixos, o nível do mar, da terra, das montanhas e também dos vales. Mas, no sentido geral, a superfície da Terra é totalmente plana e jamais se curva no sentido vertical em algum ponto qualquer. É como colocar pedra e areia sobre uma mesa. A superfície dela ficará cheia de relevos, cheia de altos e baixos, mas a sua base sempre continuará plana, reta. A ausência de curvatura na superfície da Terra é observada inúmeras vezes através dos experimentos geodésicos e testes de curvatura efetuados tanto em terra firme como também nas águas. Essa imagem que você está vendo agora é um registro do teste geodésico realizado no Rio Grande do Norte. Trata-se aí da ilha Fernando de Noronha, avistada através de um telescópio terrestre. Ela está a 300 quilômetros da Praia de Natal. O registro dessas imagens é incrível e já prova desde aí a planicidade das águas do oceano. Ou seja, no oceano não existe a curvatura do globo. Se o oceano fosse curvo, como ensina a ciência, essa ilha não poderia ser visualizada. Numa terra esférica, a ilha Fernando de Noronha não poderia ser vista da Praia de Natal, nem mesmo com o telescópio Hubble. Pela tabela de cálculos de curvatura em quilômetros, esta ilha era para estar a mais de 7 quilômetros abaixo da linha do horizonte. Mas, se ela é visível nessa distância, é óbvio, não existe curvatura alguma na superfície. E se ela não existe, a Terra não é e não pode ser um globo. O mesmo ocorre com as imagens aéreas. Você está vendo o registro de uma câmera acoplada num balão estratosférico a mais de 30 quilômetros de altitude. Para você ter uma noção de altura, os aviões comerciais voam a pouco mais de 12 quilômetros de altitude.
Esse balão está filmando a Terra a aproximadamente 18 quilômetros acima desses aviões. E nessa altura, nenhuma curvatura é percebida ao longo da filmagem. Como você pode perceber, a Terra realmente possui uma superfície plana, reta, nivelada. Mas por que a ciência ensina falsamente que existe curvatura e que a Terra é um globo? Existe um sistema mundial que obriga a ciência a dizer que a Terra é um globo. Ele também influencia as pessoas na escola, na política e também pela mídia. Tudo começou a partir da descoberta do almirante Byrd, em 1948. Desde aí, a pseudociência heliocentrista tomou força e foi padronizada no mundo todo. É por isso que, na maioria das vezes, você ouve ou lê que a ciência é contra a Terra plana. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A biologia informa que cerca de 70% da superfície da Terra é coberta por água. A física demonstra que as águas permanecem sempre niveladas, em qualquer superfície, ou seja, elas ficam retas, planas. Com esses dados, é inconcebível imaginar uma Terra esférica com 70% de sua superfície totalmente plana. Um desenhista foi convidado a colocar no papel o formato do planeta, levando em conta os dados da física e da biologia. Nós oferecemos a ele também os dados da geografia física, da geodésia e também da cartografia. O resultado desse desenho foi um planeta no formato retangular, com uma de suas extremidades curva. Esse formato retangular foi calculado de acordo com os dados da física e da biologia. A extremidade do retângulo representa os 30% da quantidade de terra seca existente na superfície da Terra. Esses dados foram baseados na geografia física, na geodésia e também na cartografia. Perguntamos ao desenhista de onde veio o formato curvo da extremidade do retângulo. Ele simplesmente disse que foi uma inspiração da NASA. Como você pode observar, diversas ciências são contrárias ao modelo globo. Pode acreditar, estão mentindo e mentem a todo tempo para você. A Terra não é um globo. A Terra é de fato plana. Vamos para um pequeno intervalo e já já eu retorno para prosseguir com o programa, trazendo o teste geodésico realizado de norte a sul do Brasil. Não saia daí, eu volto já. Os terraplanistas, como são chamados, ganharam nos últimos anos mais adeptos.
Segundo um estudo do Instituto Datafolha de 2019, 7% dos brasileiros acreditam que a Terra não tem o formato esférico, que ela não gira e que é coberta pelo firmamento em formato de domo. Hoje no Brasil estamos falando de mais de 11 milhões de pessoas que já entendem que a Terra é plana. E essas pessoas, não digo todas, mas uma boa parte está pesquisando, está questionando. Por quê? Porque não queremos viver numa mentira. Essa teoria se espalhou de maneira exponencial a partir de 2016 através de grupos do WhatsApp, no Facebook e especialmente no YouTube, onde seus canais são seguidos por dezenas de milhares de pessoas. A Terra plana mudou mais que a minha vida. Mudou a vida do meu esposo, que antes duvidava das escrituras, duvidava que existisse um Deus. Mas finalmente hoje os nossos olhos se abriram e nós vemos o mundo de maneira diferente. E mais do que isso, nós temos um sério propósito de buscar a salvação. E nós dependemos do Eterno, Ele é o nosso fôlego de vida. Não é como esse sistema heliocêntrico que as pessoas evoluíram de uma ameba, de um verme, da poeira, sei lá. É uma explosão que, ao invés de destruir, constrói. A ciência ensina que o Sol surgiu há 4 bilhões de anos terrestres. E somente depois, mas muito tempo depois, é que surgiu a Terra, o planeta Terra. Aí quando a gente vai para a Bíblia, Gênesis capítulo 1, quem é que surge primeiro? A Terra. O Sol só vai surgir lá no 4º dia de criação. Peraí, que negócio é esse? Quando eu vi esse vídeo, peraí, faz sentido isso aí. Peraí, eu tenho que parar para analisar isso, não é possível. E aquilo ficou me matutando. Eu fazendo o trabalho da igreja, tudo, desenvolvendo o trabalho e tal, mas volte e meia aquilo, né? Sabe aquele negócio que você não sai da cabeça enquanto você não parar para resolver isso? Aí eu, olha, chegou a hora. Peguei a Bíblia, vamos lá. Vamos se debruçar sobre essa questão, resolver isso aqui, porque o negócio aqui está difícil. Eu, como um pastor, eu preciso resolver essa questão, porque tem um problema muito grave aqui. Ou a ciência está correta e a Bíblia está errada, ou a Bíblia está correta e a ciência está mentindo. Você está na Netplan TV, emissora 100% terraplanista. Programação Terra Plana 24 horas no ar. Compartilhe com seus amigos. Você que está gostando do nosso programa, quero pedir a sua contribuição para ajudar a manter o nosso canal. Aqui está o QR Code. É só apontar com o celular aí para esse QR Code e fazer o seu Pix. Muito obrigado pelo seu apoio. O livro A Base Bíblica da Terra Plana. O primeiro livro do gênero que aborda os seguintes assuntos. As 4 referências básicas sobre o formato da Terra. Provas de que a ciência ensina o contrário da Bíblia. A melhor tradução bíblica em português para o estudo da Terra plana. A Bíblia mais utilizada pelos terraplanistas no Brasil. Se está na Bíblia, por que muitos cristãos rejeitam a Terra plana? E ainda, você encontra nesse livro 12 citações bíblicas incríveis sobre Terra plana. 15 respostas básicas sobre a Terra plana bíblica. E mais, 67 respostas objetivas sobre terraplanismo. Livro A Base Bíblica da Terra Plana. Um livro fantástico que você não pode deixar de ter na sua coleção. Faça agora mesmo o seu pedido pelo nosso canal de vendas no WhatsApp. O código é o 13
número 981055902. Repetindo agora para você que me acompanha pela Rádio Terra Plana. Código 13, número 981055902. Livro A Base Bíblica da Terra Plana. Ao meu lado está o grande advogado Enio Espanhol para contar pra gente o que está acontecendo aí na internet, que é realmente um caos entre os terraplanistas e os globalistas. Enio, conte pra gente tudo que está acontecendo para conscientizar as pessoas. Boa tarde, Luísa. Tudo bem? Então, Luísa, acontece o seguinte. Os terraplanistas é um grupo social ideológico minoritário que defende a cosmovisão bíblica. E eles acreditam que a Terra é plana. E eles acreditam não por acreditar, e não só porque eles acreditam no que o Senhor criou para nós, né, um plano fechado, hermético, que ninguém entra e ninguém sai daqui. Mas sim por experimentos, eles mostram que realmente a Terra é plana. E acontece o seguinte, existe um grupo que nós chamamos de opositores, né, que são os globalistas, que acreditam no sistema, que acreditam friamente na ciência, que para eles a ciência é tudo. Eles não aceitam opiniões divergentes. E com isso, o que está acontecendo? Existem diversos canais na internet que propagam esse ódio, essa perseguição contra os terraplanistas. Eu estou defendendo alguns terraplanistas em alguns processos e tivemos que chegar, né, a mostrar o que realmente está acontecendo, para ver se o Ministério Público Federal entenda e reconheça, né, através do seu artigo 20, letra C, da Lei 7.716/89, que os terraplanistas é um grupo social ideológico minoritário que acredita na cosmovisão bíblica, que precisa de proteção. Porque é muito preconceito, é muito discurso de ódio. Luísa, para você ter ideia, existem opositores que desejam a morte do terraplanista, ameaçam o terraplanista. É dia sim, é dia não. Né? E com isso, nós começamos a buscar a justiça para buscar essa reparação. Existem algumas ações de crimes contra a honra, né? Algumas ações no âmbito civil que eu não trabalhei, que eu não fiz, mas eu sei que existe. E nós estamos tentando buscar que o Ministério Público Federal tenha interesse na situação, que nós temos muito material, sabe? É muita coisa. São opositores do Brasil, da Argentina, de Portugal, da Holanda, Inglaterra. Da onde você imaginar, existe opositor que eles se unem em associação criminosa, tá? Para ofender, para perseguir. Então nós precisamos dar um basta nisso. E geralmente, Enio, esse discurso de ódio está rolando em todas as redes sociais ou tem alguma específica? É uma comunidade? Eles criam um clube? Como que é isso? Então, Luísa, existem alguns canais no YouTube, né, que eu não vou dizer quais canais são, eles sabem quais são, né, que é dia sim, dia não, ele está fazendo discurso de ódio. Ele fala do que acontece inclusive, ele comete um crime contra a administração pública, porque ele fala o que acontece no processo. O processo está em segredo de justiça, e a pessoa vai e divulga o que está acontecendo no processo. Na internet não acontece nada. Não, ele fala na internet sobre isso. Ele está divulgando, ele põe trechos de processo na internet, né? E nós estamos buscando a reparação judicial para que isso não aconteça, porque fala de questão médica, fala de relatório médico, fala de coisas que está em sigilo. Como é que a pessoa pode expor assim, só porque ele é terraplanista? Só porque eu penso divergente de você? Você vai me chamar de louco? Você vai... Então, esse é o problema, sabe? Nós queremos escapar, se todo mundo respeitasse o próximo, cada um curtia seu canal. Mas não, o cara eles fazem para ganhar dinheiro, para monetizar. Então, ele tem um grupinho dele onde ele faz isso, que todo mundo que está acompanhando paga para o cara falar mal. Ó, eu quero ver processo, estou pagando para você 50, estou pagando para você 100, entendeu? Então, é um absurdo o que acontece, né? Muito obrigada, Enio, pela sua participação aqui no programa Hora da Fama. Obrigado, Luísa. Agradeço o convite e estarei à disposição quando vocês precisarem de mim.
Vocês já sabem, né, gente? É só entrar em contato com o Enio que vai estar aparecendo aqui no GC para vocês. Hora da Fama para todo o Brasil. Netplan TV, a TV da Terra plana. Conferências Terraplanistas, na apresentação de Eliseu Prado. Conferências Terraplanistas. Voltei. Obrigado pela sua audiência. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora mesmo. Não se esqueça de ativar as notificações, deixar aqui o seu like e compartilhar com os seus amigos. Existe um grupo de terraplanistas bem organizado que resolveram realizar vários experimentos para comprovar que a Terra não é um globo. Esse grupo faz parte do Instituto Dáquila Pesquisas, uma associação do Mato Grosso do Sul, presidida pelo empresário e ufólogo Urandir Fernandes de Oliveira. Dáquila Pesquisas se dedica à investigação de temas alternativos como arqueologia, astronomia e geologia. E dentre suas pesquisas, o que mais nos chamou a atenção foi o teste geodésico realizado de norte a sul do país, provando que numa extensão de mais de 3.000 quilômetros, o Brasil tem uma superfície plana. Esse teste geodésico foi realizado em 2012, que ocorreu da seguinte forma. Escolheram 2 prédios à beira-mar, com a mesma altura cada um. Um prédio localizado em Natal, Rio Grande do Norte, e o outro em Torres, Rio Grande do Sul. Foram realizadas medições com GPS de alta precisão na base e no topo de cada prédio. Foram feitas também medições topográficas entre um prédio e outro. Conforme a teoria da Terra esférica, a distância das medições das bases deveriam ser diferentes das medições do topo, mesmo em poucos metros. Porém, o resultado das medições mostraram que ambos os prédios possuíam a mesma distância, tanto na base quanto no topo. Isso provou que entre um prédio e outro havia uma planicidade no solo brasileiro. E eles estão distantes um do outro a aproximadamente 3.050 quilômetros. Participaram desse experimento engenheiros do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Um experimento inédito, desenvolvido pelos pesquisadores, foi medir a curvatura geodésica entre 2 prédios a uma longa distância, utilizando GPS de alta precisão. Considerando o planeta redondo e marcar um ponto de um extremo ao outro, de uma determinada distância, né? Justamente para provar matematicamente vamos ver se a Terra é redonda ou não. A gente então pegue 2 cidades, não é? Bem distantes. A gente pega 2 prédios aqui, não é? Um numa cidade no sul e uma na cidade do norte. Essa aqui do sul e essa aqui do norte. O que acontece? Se a gente medir esta distância aqui, ó, da base dos prédios, se a Terra realmente é esférica, quando a gente for medir, não é? Exatamente. Os prédios da mesma altura, não é? Os prédios da mesma altura, quando for medir o topo, não é? Tem que ter uma diferença, porque se a Terra é esférica, elas têm que ter um comprimento superior ao da base. Para a realização do experimento da curvatura geodésica, foram escolhidos 2 prédios da mesma altura e ao nível do mar, distantes o máximo possível um do outro.
São realizadas medições com GPS de alta precisão na base e no topo de cada prédio. Conforme a teoria da Terra esférica, a distância das medições das bases devem ser diferentes das medições do topo, mesmo que em poucos metros. Porém, se as medidas forem iguais, isso demonstra que a Terra não possui curvatura. Para que os resultados saíssem com a melhor precisão possível, os pesquisadores do CTZ convidaram o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. É um dos órgãos mais conceituados no Brasil e um dos melhores do mundo na área de topografia. Engenheiros e técnicos do INCRA se reuniram com pesquisadores do CTZ e de Dakhla para decidirem sobre a realização do experimento, que será uma evidência ou não da esfericidade da Terra. Analiticamente, nós vamos ver se realmente essa linha aqui, ela está perpendicular àquele ponto em relação a essa distância horizontal entre os dois pontos. Isso. Que aí, provavelmente, haverá, em relação ao prolongamento dessa linha, digamos assim, perpendicular mesmo a essa linha de base, eu acredito que ela vai ser maior. Na visão dos técnicos do INCRA, as medidas serão diferentes. Se isso for verdade, será uma das evidências mais fortes de que a Terra seja realmente esférica. O primeiro prédio escolhido foi na Praia de Torres, no Rio Grande do Sul. O segundo prédio escolhido foi em Natal, no Rio Grande do Norte, a 3.050 quilômetros de distância um do outro, com a mesma altitude em relação ao nível do mar. É um receptor de sinal GPS L1, L2, que nós vamos fazer uma leitura deste ponto para traçar uma base, e a partir dessa base nós fazemos as leituras verticais em relação ao nosso objetivo. E depois nós vamos utilizar um outro equipamento, que é uma estação total, para fazer as leituras dos ângulos verticais e horizontais. A que conclusão os topógrafos do INCRA chegaram com relação à curvatura da Terra? Foram feitas as medições das bases e dos topos de dois prédios, um em Torres, Rio Grande do Sul, e outro em Natal, Rio Grande do Norte, distantes 3.050 quilômetros um do outro. Conforme a teoria da Terra esférica, a distância das medições das bases devem ser diferentes das medições do topo, mesmo que em poucos metros. Porém, se as medidas forem iguais, isso demonstra que a Terra não possui curvatura. Relembrando a opinião dos engenheiros do INCRA antes do experimento. Que aí, provavelmente, haverá, em relação ao prolongamento dessa linha, digamos assim, perpendicular mesmo a essa linha de base, eu acredito que ela vai ser maior. Pensando na Terra como um globo, a expectativa inicial era que as medidas fossem diferentes, mesmo que em poucos metros. Mas quando os resultados chegaram, as medidas da base e do topo foram iguais, mostrando que os dois prédios estão nivelados e aprumados. E aqui o ângulo de abertura, onde nós lemos aqui o ponto da base do prédio lá. Isso. E a altura dele aqui. Como a gente faz esse cálculo aqui nesse plano, sempre nós vamos encontrar essa distância aqui. Nesse plano, sempre nós vamos encontrar essa distância aqui. As medidas idênticas da distância entre as bases e os topos comprovam que entre os dois prédios não existe nenhuma curvatura, provando que a Terra não tem formato esférico.
Estamos chegando ao final da nossa programação. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça agora mesmo. Não se esqueça de ativar as notificações, deixar aqui o seu like e compartilhar com os seus amigos. Lembrando que o tema de hoje foi extraído do livro Provas Reais da Terra Plana, de minha autoria, e você pode adquirir um exemplar agora mesmo por apenas R$30. Está no formato digital. Basta entrar em contato comigo pelo WhatsApp e eu te envio o mais breve possível. Anota aí, 981-055902. É o número do meu WhatsApp para você então pedir um exemplar do livro Provas Reais da Terra Plana. Mas atenção, pedidos somente por mensagens de texto ou então de áudio. Isso porque eu não atendo ligações telefônicas nesse número. Só respondo se for mensagens de texto ou então de áudio, ok? Então manda agora mesmo a sua mensagem para mim, pedindo o livro Provas Reais da Terra Plana. Muito bem, chegamos de fato ao final do programa de hoje. E no sábado que vem vou trazer mais 2 assuntos super interessantes para você, extraído desse livro Provas Reais da Terra Plana. Vou falar sobre 2 experimentos fantásticos. O primeiro, mostrando que a Antártida é visível do litoral de São Paulo. E o segundo experimento, mostrando que o Oceano Atlântico é plano. Eu sou o Eliseu Prado e estarei de volta com você no próximo sábado, às 21 horas, com mais uma edição do programa Conferências Terraplanistas. Forte abraço e até lá! Conferências Terraplanistas, na apresentação de Eliseu Prado. Conferências Terraplanistas. Netplan TV, a TV da Terra Plana.